O Iluminuras já está de volta e eu converso aqui neste segundo bloco com o juiz Rogério Neiva, aqui com a gente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com você e dialogando também com os telespectadores do Iluminuras. Prazer é nosso. Eu queria começar falando aí sobre leitura, leituras preferidas, de onde vem esse interesse. Você sempre leu e sempre escreveu, Rogério? Olha, Paulo, eu considero que o profissional do direito, naturalmente, em função, desde a sua formação, acaba desenvolvendo um interesse, querendo ou não, pela leitura e pela atividade de escrever. Essa é a ferramenta básica de trabalho nossa, desde os bancos escolares. Talvez a inclinação pelo estudo do direito venha do interesse pelas ciências humanas, então eu sempre me interessei muito pelo estudo da história, pela leitura de revistas e jornais de atualidades e por outras obras de literatura que tivesse alguma relação com esse tipo de conteúdo. Então, enfim, eu diria que veio daí o interesse pela leitura. Sua formação é multidisciplinar. Que temas, que livros você gosta, que autores, o que você destaca aqui pra gente? Eu diria que a atividade de leitura, ela se divide em duas partes, Uma é aquela leitura mais lúdica, que nós lemos para aproveitar o tempo disponível como uma atividade prazerosa, e tem aquela leitura que teria um caráter mais técnico, que tem a ver com a nossa formação, não apenas a formação inicial, mas a formação continuada, que é fundamental. Eu, infelizmente, nos últimos tempos eu tenho mais me dedicado ao segundo tipo de leitura, inclusive naquilo que deveria ser dedicado ao tempo, no tempo de lazer, que deveria ser dedicado a uma leitura mais tranquila, que tivesse um sentido lúdico e de simplesmente satisfação pela atividade de ler. E nesse sentido, eu tenho, numa perspectiva de formação multidisciplinar, tenho tido contato não só pela necessidade da compreensão do objeto que venho estudando, mas até mesmo com um pouco de prazer, interesse, do ponto de vista prazeroso e da satisfação, por obras e trabalhos que transcendem o campo do direito. Como você disse e eu havia mencionado, eu tenho uma formação, tenho construído uma formação interdisciplinar, mas isso tem uma relação com a minha atividade profissional, não é desvinculado da minha atividade profissional. E, nesse sentido, tenho me dedicado aí a estudos e a obras, além das obras na área jurídica, que exigem a nossa permanente atualização, mas na área da psicologia, principalmente da psicologia comportamental, na área da economia comportamental, resolução de disputas, teoria dos jogos, enfim. Áreas do conhecimento que vão confluir para aquilo que a gente chama de resolução apropriada de disputas ou adequada de disputas, que é um campo de conhecimento que hoje, epistemologicamente, podemos considerar praticamente como um campo de conhecimento dentro da área do direito, mas que tem aplicação não apenas na área do direito, mas como outras áreas. O resultado, um dos resultados está aqui comigo, você tem 2 livros publicados, o mais recente é esse aqui, Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, com o apêndice, é bom lembrar, sobre negociações coletivas e noções de cálculo. Essa é a segunda edição, já atualizada. O que você traz aqui, Rogério? É o seu dia a dia? Olha, Paulo, eu diria assim, esse livro é fruto de um esforço para reunir uma série de coisas que eu vinha estudando, vinha trabalhando, vinha refletindo e vinha produzindo intelectualmente e que tem inclusive a ver com aquela pergunta anterior que você fez, Eu sempre tive um interesse pela área de resolução de disputas, desde o meu primeiro dia em sala de audiência como juiz do trabalho, sempre me instigou compreender por que determinadas pessoas fazem acordo e outras não fazem, por que determinadas pessoas buscam uma solução que tecnicamente nós chamamos de autocompositiva e outras não. O que está por trás daquilo ali? Mesmo sem ter, naquele primeiro momento, uma noção, a compreensão que eu tenho hoje do que está por trás, dos mecanismos que estão por trás disso. Então, eu sempre tive um interesse nessa área, sempre busquei determinadas obras, inclusive, naturalmente, como todo mundo, que vai buscar um campo do conhecimento, principalmente, que não está muito bem estruturado, a gente acaba lendo bobagem, e depois que a gente descobre que perdeu tempo lendo besteira, e existe muita coisa ruim produzida nessa área e publicada. Então, assim, bati cabeça, e aí chegou um ponto, eu diria assim, numa perspectiva mais estruturada, mais formal e mais organizada, que eu fui fazer uma especialização lato sensu em administração financeira. E eu fui fazer essa especialização lato sensu porque eu havia cuidado durante muito tempo
de um juízo de precatórios no meu tribunal. A gente só cuidava de precatórios, inclusive foi um trabalho exitoso, porque a gente pegou um passivo de precatórios à época, no TRT da 10ª região, de R$1 bilhão, e quando eu saí, esse passivo, 2 anos depois, era de mais ou menos R$300 milhões. E muito se discutia naquela época, que inclusive estava sendo gerada, o que virou depois a Emenda Constitucional 62, soluções que envolviam a securitização, que era a utilização de instrumentos de engenharia financeira para resolver o problema dos precatórios. Por conta disso, quando eu saí do juiz de precatórios, eu fui estudar administração financeira, fiz uma pós-lato sensu na Fundação Getúlio Vargas. E lá eu conheci a economia comportamental, né, e descobri, né, e aprendi que a economia comportamental era uma área que procura estudar determinados processos de tomada de decisão a partir de variáveis econômicas, né? E da economia comportamental, inclusive o meu trabalho de final de curso não teve nada a ver com o precatório, foi a construção de um modelo matemático de cálculo ou precificação de acordos racionais, né, inspirado em outros modelos, principalmente modelos matemáticos de gestão de risco. Esse foi o meu trabalho de final de curso. Da economia comportamental, eu caí na psicologia comportamental, né? Eu pesquisando possibilidades de avançar em termos acadêmicos, em cursos de pós-graduação, especialização, eu descobri, né, como uma referência mundial, inclusive o meu orientador atual, como uma referência na área de economia comportamental, que né, para minha felicidade, né, da Universidade de Brasília, né, onde eu moro, né, em Brasília. E aí descobri também que nós tínhamos, né, uma pessoa em comum, né, inclusive uma colega magistrada, tinha uma prima que foi orientanda desse professor, e aí eu conheci, fiz algumas disciplinas como aluno especial na Universidade de Brasília, no Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia, e aí comecei uma nova jornada em contato com a psicologia, né, e fiz o meu mestrado, né, em psicologia comportamental, estudando comportamento de escolha das partes em sala de audiência, em audiências de conciliação. Eu até tenho que dizer assim, comportamento de escolhas de humanos, né, em sala de audiência, em audiência de conciliação, porque lá tem muita gente lá no departamento que estuda em laboratório, né, o que eles chamam de infra-humanos, ratos e pombos, né, então eu pesquiso humanos, né, e aí hoje estou fazendo um doutorado, né, que é uma evolução do meu mestrado, fundamentalmente procurando compreender como as pessoas se comportam tomando decisão quando fazem ou deixam de fazer acordo em sala de audiência. Agora, é muita informação, é muito complexo. Como é que você colocou isso aqui num livro? Aí no livro não tem só esses conteúdos de psicologia ou de economia comportamental. No livro eu reuni uma série de coisas, envolvendo também a minha experiência prática de juiz de trabalho no dia a dia da sala de audiência, nas audiências de conciliação. Então aí tem conteúdos envolvendo economia comportamental, envolvendo psicologia comportamental, envolvendo técnicas e estratégias de negociação, enfim, envolvendo como construir uma proposta de acordo, como apresentar uma proposta de acordo, como negociar em sala de audiência. Inclusive, né, na primeira edição já tinha um apêndice, agora tem um apêndice sobre noções de cálculo, porque a questão da quantificação nas negociações trabalhistas é algo importante. Então, noções básicas de como calcular uma proposta de acordo, noções básicas de cálculo trabalhista, com abordagem tranquila, né, que não dói em quem não gosta de matemática, diga-se de passagem. E na segunda edição eu incluí também um apêndice sobre negociação coletiva, né? Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, no Tribunal Superior do Trabalho como juiz auxiliar, auxiliando o ministro vice-presidente na condução das negociações coletivas dos conflitos de competência, conflitos coletivos de competência originária do TST. Então, tratamos aí de conflitos envolvendo setor aéreo, aeronáuticos, aeroviários e empresas aéreas, setor de ferrovias, setor portuário, correios, né, algumas estatais. Então, não são negociações fáceis, são negociações complexas, e aí eu associando a teoria com a minha experiência, eu também construí essa outra abordagem, né, esse apêndice sobre negociações coletivas. E eu diria assim, dando um passo a mais para que o telespectador possa entender, o que o livro traz? O livro traz algumas premissas básicas que nós precisamos entender, que nós precisamos saber, para entender o comportamento das pessoas quando fazem escolhas, aceitando ou não aceitando uma proposta de acordo. Eu trabalho no livro um conteúdo muito importante que são os modelos de negociação, ou seja, existem 2 formas de negociar, qualquer coisa, não só conflitos judicializados trabalhistas, qualquer conflito, inclusive briga de irmão com irmão, se o pai quiser ser o mediador, briga de marido e mulher, qualquer coisa.
nós podemos negociar de forma competitiva e cooperativa. Na negociação competitiva, eu estou buscando o melhor para mim. Na negociação cooperativa, ao invés de eu me empenhar para buscar o melhor para mim, ignorando a sua satisfação, eu vou construir uma saída que possa trazer um resultado satisfatório para mim e para você. E a questão é fundamental, que você pode dizer assim, mas isso é possível? Eu digo para você que e existem inúmeras provas de que é possível, agora, desde que nós negociemos cooperativamente. Quando a gente negocia numa abordagem cooperativa, é sempre possível não apenas maximizar a satisfação de ambos os lados, como também encontrar soluções que nós consideramos razoáveis. Por exemplo, que está em vários manuais de negociação, eu coloco aí, né, o caso dos irmãos que brigavam pela laranja. Numa abordagem competitiva, o que a mãe faz como mediadora? Parte a laranja no meio, vira uma barganha. Laranja no meio, metade para um, metade para outro. Aí um irmão pega, espreme a laranja, joga o caldo fora e come o bagaço. O outro pega, espreme a laranja, bebe o caldo e joga o bagaço fora. E aí isso tem a ver com o que a gente chama, um conceito técnico, que é a diferença entre interesses e posições. Qual era a posição? Laranja. Se tivesse tido uma negociação cooperativa, que olha o que está por trás das posições, vendo os verdadeiros interesses, era possível maximizar a satisfação de ambos os lados. Então, sempre é possível desenvolvermos negociações de forma cooperativa que satisfaça ambas as partes. E é o que você aplica no TST hoje, Rogério? Não só aplico hoje no TST, como aplico, né, porque eu estou temporariamente no TST, no dia a dia das audiências nas varas do trabalho. O fundamental é que as pessoas saibam como negociar, principalmente do ponto de vista cooperativo, como apresentar uma proposta de acordo, quais as técnicas podem ser utilizadas e estratégias que podem ser consideradas para buscar uma solução de consenso que satisfaça ambas as partes. Isso é sempre possível. Ok, Rogério, foi um prazer receber você aqui hoje. O tempo é curto, passa rapidinho, mas foi ótima essa conversa. Muito obrigado. O prazer é meu e eu espero que os telespectadores possam negociar cooperativamente de forma satisfatória para ambos os lados. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!